Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Nos conectamos para buscar a Deus, orando e estudando Sua Palavra. Ele é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele deseja falar ao nosso coração e guiar as nossas vidas. Jesus, nosso Mestre e Senhor, quer nos conduzir no caminho da vida. Ele está conosco em todos os momentos. Está conosco especialmente nos momentos difíceis, nas tempestades da vida. Ele não nos abandona. Nós é que muitas vezes não confiamos em Sua presença, não percebemos o Seu cuidado. Muitas vezes tropeçamos e nos angustiamos com nossos tantos problemas. Nesses momentos, somos chamados a exercitar a confiança em Deus. O salmista, no Salmo de número 30, ora assim: A Ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a Tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê Tu o meu auxílio. Quando estamos com medo, preocupados, ansiosos, em dificuldades, quando pecamos e agimos de forma contrária à vontade de Deus, precisamos buscá-lo ainda mais intensamente. Buscar Sua misericórdia, buscar o Seu perdão. Nós queremos fazer isso também agora, juntos. Feche os seus olhos aí onde você está. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua presença conosco. Mas reconhecemos, Senhor, também que muitas vezes nós erramos de forma muito frequente e confusa. Senhor, nós pecamos. Nós não confiamos em Ti quando deveríamos confiar. Nós nos afastamos quando deveríamos nos aproximar. Senhor, tem misericórdia de nós. Revela mais uma vez Tua misericórdia e Teu perdão para cada um de nós, para cada um daqueles que está aqui conectado, ouvindo, orando, buscando a Tua presença. Fala, Senhor, conosco. Ministra aos nossos corações a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. O mesmo Salmo, de número 30, continua dizendo: Mudaste o meu pranto em dança. Tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria, para que o meu ser cante louvores a Ti e não se cale. Ó Senhor meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Deus, em Sua misericórdia, nos alcança, consola, perdoa o pecado. Pelo Seu amor revelado em Cristo na cruz, Ele nos ajuda, Ele nos restaura. Como diz também o profeta Jeremias, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as Suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a Sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Que a nossa esperança esteja de fato em Deus, o Senhor. Que a nossa confiança esteja em Jesus, nosso Salvador. Agradeça a Deus. Agradeça por esse amor, por esse perdão, por essa misericórdia.
Na vida enfrentamos muitas tempestades. As necessidades financeiras e os problemas de saúde podem nos abalar. Mas temos refletido a respeito da presença constante de Deus conosco. Deus está conosco também nesses momentos, nos momentos difíceis. Também quando a ação dos outros nos atinge, quando o mal se levanta e de alguma forma se manifesta nas nossas vidas, também nessas horas podemos confiar na proteção de Deus. Com Jesus podemos enfrentar todas as dificuldades. Não com passividade, mas com uma ação esperançosa, confiando que Ele está agindo mesmo quando nós não percebemos. Em algumas situações da vida, precisamos lidar com pessoas que se opõem a nós, às vezes por divergências de pensamento, ou mesmo por seguirem crenças diferentes das nossas, por terem valores diferentes dos nossos. Essas situações podem gerar embates, confrontos, desconforto e até certo sofrimento. Pessoas podem não gostar de nós por alguma opinião ou em função das nossas crenças. Divergências fazem parte da vida. Jesus mesmo, em suas andanças com os discípulos, enfrentou uma série de oposições. Os fariseus, estudiosos da lei de Deus, foram seus combatentes, seus inimigos mais ferrenhos. Mas outros grupos também se colocavam contra Jesus, não gostavam da sua pregação, dos seus ensinamentos. Às vezes, por diferentes motivos, pessoas se colocaram contrárias a Jesus. Numa de suas viagens, Jesus quis alojar-se por um tempo num povoado, mas o povo daquele lugar não o recebeu. O evangelista Lucas conta assim essa história. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente, que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. Esse era o motivo. Na verdade, havia uma forte e antiga rixa entre samaritanos e judeus. No Evangelho de João, lemos a história do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E ela diz ali naquele contexto que os judeus dizem que Jerusalém é o local certo para adorar a Deus, mas os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Quando os discípulos naquela oportunidade chegam e encontram Jesus conversando com uma mulher e samaritana, eles ficam muito desconfortáveis. Os judeus consideravam os samaritanos mestiços e sincréticos, ou seja, a religião não era pura, o sangue não era puro. Os judeus jamais partilhariam um momento de adoração com um samaritano, sequer sentariam à mesa com ele. Igualmente, do outro lado, os samaritanos também desenvolveram uma série de desconfianças, ciúmes com os judeus. Então, se Jesus, um judeu, está indo adorar em Jerusalém, então ele não era bem-vindo ali entre os samaritanos. Por isso eles se opõem. Eles não querem Jesus ali naquele lugar. Nós também temos nossos opositores e naturalmente tendemos a não gostar dessas pessoas. Talvez você tenha alguma pessoa na sua lista daquelas que você não gosta. Pessoas com quem você não quer contato. Os discípulos de Jesus aqui nessa história, eles reagem de uma forma muito intensa, eles ficam indignados com a recusa dos samaritanos. A reação deles é pesada. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Tiago e João sempre foram esquentadinhos. Jesus os chamava filhos do trovão.
Sua tendência era transformar os assuntos em tempestade. Na compreensão deles, aqueles que se opõem merecem a morte. Você pode considerar a reação desses discípulos desproporcional, tanto violenta, mas sua postura encontra eco em muitas relações dos nossos tempos, dos nossos dias. Postagens e debates nas redes sociais são um terreno fértil para ódio e violência verbal. Discussões, confrontos muitas vezes extrapolam a medida do razoável, tornam-se raivosos. Então a gente cancela, bloqueia, a gente se afasta, a gente deixa claro que a gente não quer nenhum tipo de contato com essas pessoas. Ainda que você não se envolva nesse tipo de debate raivoso, reflita a respeito da sua postura diante daqueles que se opõem às suas ideias, pensamentos e valores. Quando nos sentimos atacados, feridos, ou quando nossos valores são questionados ou até desprezados, nós queremos contra-atacar. Esse pensamento de invocar fogo do céu sobre algumas pessoas talvez passe pelas nossas cabeças. Talvez com outras formulações. O instinto de defesa em si e a ira nesses momentos, ele pode até ser esperado e ser entendido como natural. Mas é essa a melhor reação? É isso que Deus quer? Os salmos nos mostram muitas vezes manifestações desses sentimentos. Em orações e em confissões, os salmistas colocam diante de Deus a sua indignação. E esse é o lugar de expressarmos esses sentimentos. Diante de Deus, Ele nos conhece, não temos o que esconder de Deus. Mas e como Jesus nos chama a agir com essas outras pessoas? Que tipo de posturas nós devemos desenvolver? Vamos acompanhar o texto? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu Tiago, João. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Jesus não assume a postura de confronto. Na verdade, ele põe por terra toda essa desconfiança, esse preconceito que existe entre judeus e samaritanos. Como dito anteriormente, ele conversa com a mulher samaritana que tem 5 maridos. Ele, inclusive, usa como um bom exemplo de fé e de prática de fé um samaritano. Na história que nós conhecemos bem como a história do bom samaritano. Para Jesus, não é o sangue, a cor da pele, o estilo de roupa que definem uma pessoa. Todos são igualmente dignos diante de Deus, mesmo aqueles que se opõem a Deus. É verdade que Jesus também se posiciona de forma dura em muitos momentos, especialmente contra aqueles mais religiosos, os fariseus, que colocavam o peso da lei sobre o povo e não tinham espaço para qualquer misericórdia. Sim, Jesus tinha seus valores muito claros, firmes, e os defendeu com propriedade. Algumas conversas com os fariseus foram muito diretas e muito duras. Mas em nossa ânsia por defender nossos valores e nossa fé, será que muitas vezes não passamos dos limites? Será que não podemos deixar de lado o mandamento do amor? Não podemos perder a noção de que diante de nós, do outro lado da tela, está um ser humano que Jesus ama. Sempre existirão pessoas que irão se opor à fé cristã ou aos nossos valores. Podem, inclusive, nos fazer mal. Mesmo aqueles que claramente escolhem viver a partir de princípios e valores diferentes daqueles ensinados por Jesus, devem ser tratados segundo o Evangelho com respeito e amor. Mesmo quando as pessoas se declaram nossas inimigas, somos convidados ao respeito e ao amor. Esse é um ensino muitíssimo claro de Jesus para com seus discípulos. Vocês ouviram o que foi dito, Jesus disse.
Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Esse é o ensinamento de Jesus. Amar os inimigos não significa que os sentimentos serão bons, ternos para com essas pessoas. Mas sim, significa que as atitudes serão boas e abençoadoras. Significa que deliberadamente não vamos nos submeter aos instintos e desejos tortos do nosso coração. Decidimos, com a ajuda de Deus, não mandar fogo do céu sobre eles. Queremos fazer o bem, como fruto da nossa razão, da nossa consciência e também da nossa relação com Jesus, porque entendemos que foi isso que Ele ensinou. Não significa que não podemos, em alguns momentos, recorrer, por exemplo, à justiça dos homens para resolver alguma questão. Mas mesmo quando esse é o caminho, isso deve ser feito com respeito e de acordo com os caminhos lícitos, dignos. Você pode dizer que nesse mundo os opositores não respeitam nada, não respeitam os caminhos, eles são corruptos. Verdade. Mas ainda assim, somos enviados para abençoar. Somos como cordeiros no meio de lobos, chamados a ser astutos sim, mas não desleais, não desonestos. Também é assim que nem toda oposição diz respeito à nossa fé. As opiniões divergentes podem ser apenas isso, opiniões diferentes. Mesmo nesses assuntos, nesses momentos, nós somos chamados pelo Evangelho a discutir com educação e moderação. Ouvir, ponderar, argumentar, sim. E quando o conflito surge, buscamos o caminho do respeito e da paz. Como diz o texto bíblico, no que depender de nós, paz. A tendência nesses tempos é ridicularizar aqueles que pensam diferente de nós. Difamar, atacar com palavras duras é o discurso comum. Parece que nesse tempo não conseguimos mais discutir ideias. Quando o outro pensa diferente, é burro. A ofensa tomou o lugar da conversa. Não há possibilidade de diálogo, é o que parece. Não é possível conviver. Como vamos conseguir então voltar a essa palavra bíblica? Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-os, não os amaldiçoem. Não paguem a ninguém mal com mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Como discípulos de Jesus, estamos aprendendo a viver dessa forma. Estamos aprendendo a amar. Amar todas as pessoas, inclusive aquelas que se opõem. Para amar assim, necessitamos crescer na fé, na confiança em Deus. Precisamos da ação do Espírito. Precisamos confiar no cuidado e na proteção de Deus. Somos chamados a confiar que Ele está agindo em todo o tempo e que Ele age também na vida do outro, que igualmente é alvo do seu amor. Temos sido agentes de ódio ou de paz? Acalmamos as tempestades ou causamos tempestades? Quero convidá-lo a uma autoavaliação. Pondere a respeito dos seus ódios e das suas posturas com aqueles que se opõem a você ou aos valores do Evangelho. Se de alguma forma você percebe esses sentimentos, essas ações em sua vida, esses sentimentos de fúria, de combate, coloque isso diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender se isso é o que está no nosso coração. Precisamos pedir perdão
a Deus em primeiro lugar, pedir que Ele nos lave, que Ele nos purifique. O Evangelho precisa ser pregado também para nós. Jesus nos perdoa, Ele perdoa quando nós assim confessamos essas forças que estão dentro de nós. Ele nos chama então para andar em novidade de vida. Seguir o Evangelho tem a ver com defender os valores e princípios bíblicos, sim, mas também tem a ver com amar o inimigo e respeitar o que pensa diferente e perdoar quem nos persegue. Tem a ver com defesa humilde, amorosa, respeitosa daquilo que entendemos serem os valores de Jesus, sem desumanizar, sem ofender, sem humilhar o próximo. Que Deus nos ajude a vivermos de forma abençoadora, mesmo em meio às tempestades dessa vida, mesmo quando não somos bem-vindos. Que Ele nos conceda o seu Espírito em porção dobrada, como diz a Escritura, para que com mansidão e amor vivamos de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Senhor, nós confessamos diante de Ti que muitas vezes nosso coração, ele fica apertado, angustiado, às vezes ele fica irado, revoltado. E nós, Senhor, queremos nos defender, nós queremos, Senhor, firmar nossos pontos de vista. Senhor, tem misericórdia quando fazemos isso de uma forma desleal e não amorosa. Tem misericórdia, Senhor, quando fazemos isso sem respeitar o outro que está diante de nós. Nos perdoa e nos ajuda, Senhor, com o Teu Espírito, para que possamos viver dessa forma que a Tua Palavra ensina. Sabemos e percebemos tantas vezes que é difícil, mas entendemos, Senhor, que Tu podes todas as coisas. Então age em nós, para que possamos ser de fato um bom tempero nesse mundo, acalmando tempestades, anunciando a Tua paz. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Um aviso para você, o Brechó do Pão e Vida, que tem sido um sucesso e que tem sido tão importante para nós como comunidade, vai acontecer no dia 7 de julho. Participe, você pode aqui no espaço da comunidade da Luterana Floripa adquirir algum dos produtos que o Brechó coloca aí à nossa disposição. Todo o recurso arrecadado é investido no projeto Pão e Vida, no atendimento das famílias que acompanhamos como comunidade. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus cuide de ti e do teu coração, que Deus te dê a paz nos momentos de tempestade, quando os ânimos se exaltam, que Ele te conceda a sua presença e a sua paz. Nós vamos na paz de Deus. Amém. E até o próximo encontro.